Hoje a gente vai ter um bate-papo incrível, né, Marcélia? Eu estava aqui contando Sim, maravilhoso, que assunto mega papo importante. cabeça, né? Isso, falar de trabalho, de gestão de pessoas. A gente tem aí um baita desafio, né? Que até antes da pandemia Sim, era fazer a gestão de mais ou menos 74, 75 pessoas, não é mesmo, Marcélia? Isso é equipe, né? exato, Fora alunos, fora exato. pais, enfim. E é como eu costumo dizer, é uma aprendizagem contínua. Todos os dias a gente Sim, bate um papo e a porque gente se pega. os desafios, eles nos ensinam e nos fortalecem, né? Exatamente, aí a gente se pega refletindo em coisas novas, mudando as estratégias, mudando a rota, rumo a ter mais assertividade no processo, não é mesmo? Sempre. E Patrícia, para começar o nosso encontro dessa noite, eu pedi a permissão para tocar agora só um trechinho de uma música que ela é bem significativa e vai fazer sentido porque a gente vai discutir aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Alexia, play. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. É só um trechinho mesmo, que é muito significativo, mas depois é importante colocar para vocês a música completa. O trechinho da música, ela diz isso, né? Haja mais amor e amor a começar em mim. E como a gente vai falar de liderança e uma liderança de excelência, eu quero começar essa noite falando para vocês sobre o amor, que tudo precisa de amor. Lidar com o ser humano, lidar com os seres humanos, necessita que a gente tenha muito amor. Amor às pessoas, amor ao processo, amor em lidar com vidas, e isso é que faz a grande diferença em você liderar com excelência. E aí, quando a gente fala então de liderança, a gente fala que está lidando com vidas, com pessoas, com seres humanos, com sentimentos. Todos os seres humanos são movidos pelos sentimentos. E a liderança não é diferente disso. E quando você ama o processo e você ama as pessoas, tudo se torna mais prazeroso. E o processo em si, ele tem mais resultados. E antes da gente contar a nossa história, né, Patrícia, que nos trouxe até aqui, eu quero também falar sobre o princípio de você começar o dia com frases positivas, o líder. Ah, mas eu já ouvi falar tanto disso, é clichê, pensamento positivo. Mas eu quero dar o exemplo qual é a frase, então, que eu uso no meu dia. Além de ouvir essa música todos os dias, haja mais amor, e que o amor comece em mim, que eu acho muito significativo. É uma linda música, de verdade, vale a pena que vocês ouçam em outro momento, e ela não só um trecho, mas completa. Eu sempre repito todos os dias: discernimento, sabedoria e humildade. Discernimento para que eu possa, então, tomar as melhores decisões. Sabedoria para enfrentar os desafios do dia. E humildade, para que eu possa aprender com os meus erros e que eu possa aprender com os outros. Eu acho que um líder, para você liderar com excelência, que é o tema dessa noite, nós temos que ter humildade. Sempre para refletir no que melhorar, para poder ouvir o outro, para aprender com o contexto, aprender todos os dias. E isso faz com que você melhore automaticamente. Se você aprende, você progride. E a todos ao seu redor caminham pela mesma questão, não é? Progredir. Paty, está tudo bem com o áudio e com a imagem? Sim, agora está. Inclusive, eu também sigo por essa linha aí desse pensamento, porém eu também acrescento a resiliência. Resiliência no sentido de não deixar se afetar, fazer com que o seu emocional sofra por falas inadequadas, falas sem parar para pensar do outro, né? Daquela pessoa da qual você promove esse processo de gestão. Porque se você deixa internalizar coisinha daqui, coisinha daqui, coisinha daqui, você enlouquece. Você enlouquece. E quando entra naquela história, então, de disse-me-disse, de que falou para fulano, falou para cicano, aquela fofocaiada, aí a gente precisa ter resiliência, né? Resiliência para falar assim, não, peraí, deixa eu manter a minha postura, deixa eu manter o meu foco, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Marcélia? Marcélia, Meu o que importa é autocontrole.
o autocontrole. O que importa, assim, é nós estamos fazendo a nossa parte, que é aquela situação, né? Foca no que você tem controle. O outro, você não tem controle, né? Você não tem controle do que o outro pensa, o que o outro fala, da forma como interpreta, né? Então, foca no que você tem controle e aí, com humildade, respira fundo e vai conduzindo da forma mais assertiva na questão de resultado para o todo, sem entrar com o seu lado pessoal, com o seu ponto de vista pessoal, e sim numa linha profissional, não é mesmo? Sempre. E tanto na questão de uma linha profissional, para que você também não leve para a sua vida, né? Você também não tem que dar dando opiniões pessoais. Quem dá opinião pessoal é amiga, colega, né? Nós somos profissionais, então nós damos opiniões Sim. profissionais. Foi isso, inclusive, que eu conversei hoje com uma pessoa. E eu falei exatamente isso. Você não dá a sua opinião pessoal em nenhuma situação. Quem dá opinião pessoal é amiga, colega, família. Você tem que dar opiniões profissionais. Inclusive, eu até complementei. Muitas vezes, se você não souber responder, não está errado você deixar de responder naquele momento e procurar a melhor resposta. O erro está em responder mal, em responder errado. Isso sim é que é o ruim da liderança, não é? E aí, Patrícia, então, nessa questão do amor, da humildade, todos os caminhos me trouxeram até aqui essa noite. Acho super significativo a gente contar uma pequena parte da nossa história juntas. É um momento muito especial hoje, né, Paty? Para nós é muito especial. Para quem não, né, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, a Patrícia complementa a parte dela. Então, Marcélia Fernandes, consultora, atualmente diretora da rede de escolas da Patrícia, consultora pela Midas. Comecei minha carreira, 5 anos já na profissão do magistério, dando aula, com muito amor na sala de aula. Amor até hoje ao processo, como eu disse, você tem que amar o processo para ter bons resultados. E tive o convite, sim. E aí eu tive o convite da Patrícia para coordenar, para substituir uma licença maternidade, na verdade, né, Patrícia? Começamos assim, uma substituição que duram 10 anos. Era só uma licença maternidade. E aí eu falei, poxa vida, mas eu amo tanto a sala de aula, eu vou ter que deixar a minha sala de aula. Eu amo esse trabalho e de verdade, não era nunca, foi sofrido para mim. Eu falei, bom, mas que tal então? Porque eu faço bem para 20 alunos, por que não fazer para 100? Então, que tal eu ensinar os outros professores a fazer o mesmo que eu faço? E nisso, então, eu fui me especializando nesse tempo todo. A Patrícia, na época, eu coordenava uma unidade só, ela tinha 2 na época. No ano seguinte, eu, além de coordenar uma unidade, ela me propôs um desafio maior. Olha, coordena a unidade do Fundamental 1 e também supervisiona da educação infantil. E o desafio foi só aumentando, né, Patrícia? No terceiro ano já eram 3 unidades, porque bom trabalho, né, um bom líder desempenha um bom trabalho e traz resultado para a sua empresa. E com o resultado do nosso trabalho, dos nossos esforços, no terceiro ano já eram 3 unidades. Com o passar do tempo, 4 unidades como é atualmente. Então, além de coordenar uma das unidades, eu também sou responsável pela direção das 4. E nesse tempo todo aí de 10 anos. E agora, esse ano aí de pandemia, eu como amiga parceira, nasceu a Midas Consultoria, nasceu do nosso coração, é uma empresa que dá treinamento, cursos para o pessoal da educação, de modo geral, professores, gestores, e Midas porque a gente acredita que o conhecimento ele vale ouro, assim como as pessoas que ensinam, elas são tão valiosas quanto ouro, é por isso o nosso nome, e me trouxe até aqui nessa noite tão especial. Sim, sim. E o que eu acho mais lindo assim da sua trajetória, Marcélia, é a questão de estar constantemente capacitando a equipe, né? A equipe, assim, é nítido o quanto ela cresce todos os dias com você, porque o líder é isso, né? O líder, ele olha lá fora, ele é um gavião, né? Que ele olha lá fora tudo o que há de melhor na sua área e traz, implementa para a sua equipe, não é mesmo? Ela ensina com a humildade, ela ensina quantas vezes necessário, sem julgamento, não é mesmo? Então, assim, isso você faz assim com muito louvor, e acaba que, assim, as pessoas,
elas desenvolveram aí nesse decorrer dos 10 anos um respeito imensurável, não por imposição, não por autoridade, mas sim pela bagagem que você oferta, pela bagagem que você proporciona, né? Respeito pelo que você pela baita profissional que você se transforma a cada dia. Sim, a cada dia. E aí é muito lindo isso, quando a gente conquista. Eu sempre falo, né? Eu falo, olha, respeito a gente não impõe, respeito a gente conquista, E é isso que você vem fazendo, né? Durante toda essa trajetória aí na área da educação. Conta um pouco pra gente sobre isso. Sim, exatamente, Patrícia, porque liderar não é impor, liderar é respeito. Lembra que eu falei no início, para quem chegou depois, que tudo é a base do amor. O amor constrói, o amor transforma. E quando você ama, você acredita. Porque o líder ele tem que amar o processo e ele tem que amar as pessoas. Se você vai lidar com vidas e você não ama pessoas, é melhor procurar outra profissão. Você está no lugar errado. Não tem como dar certo se você não amar aquilo que você faz. Em todo sentido, gente, se você faz bolo, você tem que amar fazer o bolo. Mas eu não gosto muito de comer bolo, mas você ama o fazer o bolo. Você tem que amar. E quando há o amor, tudo flui, tudo se transforma. E essa questão de ensinar é uma característica que o líder tem que ter. Aliás, uma capacidade que o líder, se ele não tem, ele precisa desenvolver, que é ensinar. Por quê? Porque as empresas, elas são formadas de pessoas. As pessoas formam a empresa, e não é o contrário. Você precisa fortalecer a sua equipe de conhecimento, de coragem mesmo, de fortalecer, eu acredito em você o tempo todo, para que os resultados eles aconteçam. E isso independente da área. Eu não estou falando, na educação, é porque é da educação, não. Porque empresas são formadas de pessoas que trazem bons resultados. Se a gente não acredita que são as pessoas, imagina, é o meu nome, é a minha marca. Mas quem fez a sua marca? Quem construiu? Quem é que faz o seu trabalho se não é a sua equipe? E você precisa acreditar nisso, para que todos os dias o líder ele aprenda e ensine. Tem que ter sede e fome, né? De aprender, fome de ensinar o tempo todo. Porque os resultados acontecem. Essa é a diferença, eu acredito, Patrícia, entre líderes e chefes, né? O líder, ele pede e as pessoas fazem, né? O chefe manda e as pessoas obedecem. E aí, essa é a grande diferença, né? O líder, ele pede. Nessa questão de liderança, quando você realmente lidera e não é chefe, você não pede, você não manda, você conquista o que você quiser. Porque a equipe, ela vai estar com você, do seu lado, porque ela respeita e ela acredita no mesmo que você. Se você falar, olha, vamos pegar esse machado, a gente vai cortar essa árvore hoje, ninguém vai parar até cortar até o fim. Por onde eu começo? Me dá o meu machado. Esse é o líder. E essa equipe é o time do líder. E o chefe, ele fala a mesma situação. A gente vai cortar essa árvore. Mas até que horas que vai ser mesmo? Porque você vai pagar hora extra? E as pessoas, elas não estão pela causa. Elas não estão engajadas pelo propósito. Essa é a missão de um líder também. Envolver o seu time, a sua equipe, no processo, no amor. Lembra do amor ao processo? Que eles entendam o porquê daquela história, o porquê daquela marca. Vocês podem procurar saber, grandes empresas, como por exemplo a Porto Seguro e outras, os líderes, eles estão envolvidos, os grandes líderes de empresas, de multinacionais também. As pessoas que trabalham, elas estão ligadas ao propósito. O tempo todo, essas grandes marcas, elas fortalecem o propósito. As pessoas têm prazer, têm orgulho de trabalhar naquela empresa. Nossa, você trabalha onde? A pessoa anda com uniforme, ela tem orgulho. Porque a filosofia, ela aparece através do líder, do respeito que vai se conquistando, não é isso, Patrícia? Sim, e uma coisa que eu acho também muito assim plausível e bem linda de se ver é que assim, você enquanto líder da equipe, a equipe se sente segura porque qualquer desafio que ela enfrente, ela fala, opa, eu não estou só. Eu não estou só. Eu tenho a Marcélia que qualquer coisa, eu não preciso ter pudor de me reportar a ela. Eu sei que eu não serei coagido, não serei humilhado, não serei constrangido, porque ela tem a maturidade, o profissionalismo para estender a mão e me ajudar.
me dar suporte. E esse é o papel de um líder, não é, Marcélia? É não julgar e acreditar. Acreditar que aquela pessoa tem aquele potencial a ser desenvolvido, que você só precisa de auxiliar, de ensinar, e ensinar quantas vezes for necessário. E não julgar nem em palavras e nem em gestos, porque às vezes você não julga na palavra. Você pode me ensinar novamente? Posso. Você já julgou, você já virou o olho, você já levantou a sobrancelha, você já fez de pouco caso. E você explicar quantas vezes é necessária também faz parte da liderança, ter paciência, porque senão, se você é líder, lida com você tem seres humanos o tempo todo ao seu redor e você não tem paciência, será que você está no lugar certo? Será que aquilo é para você? É uma grande diferença, né? Entre você ser líder e estar na liderança. Eu sempre costumo dizer que ser e estar não é a mesma coisa. Eu, Marcélia, acredito assim, já ouvi, já pesquisei sobre o assunto, todos podem ser líderes. Patrícia, depois você responde, qual é a sua opinião? Eu vou falar a minha e você fala a sua. Qualquer pessoa, ela pode ser líder? Eu acredito que sim, qualquer pessoa pode ser líder, mas exercer a liderança não são todos que conseguem. Você pode ter muito conhecimento e ter um cargo de líder numa empresa, dado os seus estudos, o seu conhecimento que você foi conquistando na sua jornada. Ok, mas você pode não exercer a liderança, porque exercer a liderança não está atrelado só aos conhecimentos acadêmicos que você teve, está atrelado aos seus princípios, valores, a você ser líder da sua própria vida. Eu quero falar também essa questão. E você, Paty, o que você acha disso? Qualquer um pode ser líder? Eu concordo plenamente. Qualquer um pode ser, querer ser e estar na posição, mas daí realmente desenvolver uma liderança, a gente vê muito isso em concurso público, né? Concurso público, o estudo, o empenho para passar na prova, classificou a pessoa naquela posição de liderança. Mas quando aquela pessoa está naquela situação de liderança, ela permanece por status, pelas condições financeiras, pelos benefícios, mas ela não desenvolve uma liderança, porque ela não se prepara, não, sabe assim, não se esforça para tal. Né? Agora, que tem já as pessoas com aquilo na veia, que já nasce com aquilo, né? A minha mãe até brinca comigo, que assim, eu sempre fui líder. Sempre, 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 sempre. Eu lembro assim, eu com 4, 5 anos, eu liderando o meu grupinho, sabe? Eu liderava muito grupinho de dança, sempre assim. Eu era professora, eu comandava, eu sempre assim, atraía a equipe e liderava, e colocava a equipe naquele direcionamento. Então, eu acho que assim, existe você se capacitar, que você pode chegar, né, a um 100, sei lá, um 100%, mas quem já tem na veia e desenvolve isso, chega fácil ao 120%. Sim, eu acredito que a liderança, né, a liderança em si, eu costumo dizer que ela é uma arte e uma habilidade a ser desenvolvida. Uma arte que pode ser aprendida e uma habilidade a ser desenvolvida. Então, sim, não é só o querer, né, Patrícia, está atrelado mais do que uma força de vontade. Tem muito a ver também com você ser livre da sua própria vida. Eu, Marcélia, Patrícia completa aí na opinião dela. Eu acredito que, antes de mais nada, inclusive para todos que estiverem nos assistindo, ampliar esse olhar de, mas a live é para liderança, mas eu sou professora, ou então eu sou funcionária, eu não tenho nada. Então, Marcélia, é bem essa linha mesmo. Agora, uma outra coisa que eu quero que você explane é a questão do não tomar partido, você ser imparcial na sua forma de conduzir o processo, porque a gente vê muito isso nas empresas, né? Só trata bem aquela pessoa porque é amiga íntima dela, só trata bem aquele grupinho porque está há muitos anos com ela, né? E a gente sabe que isso daí é um tiro no pé. É um tiro no pé, né? O favoritismo. Como você lida com isso? Sim. Primeiro, se você é um líder que não julga, isso é muito mais fácil. Se eu não julgo, eu nem critico e nem eu adoro. Sou neutra, eu não julgo. Eu não tenho, você é melhor, você é pior. Porque na minha concepção, todos são iguais. Todos estão do mesmo lado. Todos estão do mesmo lado. Todos estão remando para o mesmo sentido. Não existe nem melhor e nem pior. Existe um time no qual cada um desempenha o seu papel, no qual cada um tem a sua fragilidade
e também as suas forças. E juntos nós somos uma equipe, um time, que vai levantar o troféu. E a partir do momento que eu enxergo todos da mesma forma, eu não crio favoritismo. Mas há uma questão que eu acho que ajuda muito. Você não se envolver socialmente. Eu sei que é complicado e é difícil até dizer isso, mas eu, Marcélia, para mim funciona da seguinte forma: ter um relacionamento profissional com a equipe e não ter um relacionamento de amizade fora do contexto. Talvez pessoas fora, outras empresas, outros negócios não sejam assim. Mas para mim funcionou dessa forma. Saber separar. Porque é o seguinte, eu posso saber separar perfeitamente. Mas será que o outro vai entender que eu comi um churrasco lá no domingo e na segunda-feira eu vou cobrar pesado o relatório? Caramba, Marcela, eu não fiz porque você estava na minha casa. Você sabe por que eu não fiz? Eu vou saber separar. O outro lado vai saber separar? Exatamente. Inclusive, Marcélia, quantos anos nós trabalhamos juntas? Mais de 10. Já está caminhando para os 11 anos aí. Em quantas festas, churrascos nós já fomos juntas? Nenhum, verdade. A não ser os eventos da escola. Profissionais. Exatamente. Profissionais. Quantas vezes eu fui na sua casa? Nenhuma. Quantas vezes eu te convidei para algum evento particular meu? Nenhum. E isso não diminui em nada. Isso não diminui em nada. Não. A relação profissional é extremamente forte, porque existe um respeito mútuo, não é mesmo? Exatamente. Só que muitas vezes esse é um grande erro da liderança. Ah, mas eu consigo. Imagina, Marcélia. Patrícia, você é a Marcélia? Nada a ver, eu tô falando. Imagina, eu sou tão amigo do meu time, toda sexta-feira a gente joga futebol, a gente toma cerveja, come churrasco, mas eu tenho certeza que no dia a dia isso impacta sim, na hora de você fazer uma cobrança, na hora de você dar uma punição, na hora de você... Enfim, isso vai influenciar, porque está ligado ao emocional. E você não vai tomar mais ativo, vai tomar decisões racionais. Você vai tomar decisões mais emocionais. Exatamente. E aí, muitas vezes, o resultado está prejudicado. Sim. Uma outra questão que eu acho bem importante você mencionar é a questão do liderar e tomar posicionamentos com base em evidências. Isso eu aprendi muito com você, né, Patrícia? A Patrícia me ensinou muito essa questão de evidências. Isso é muito importante para qualquer... Eu acho que qualquer segmento, qualquer etapa, até na vida pessoal, com base em quê? Com base em quê? Né? Então, muitas vezes fala, mas isso é muito difícil. Mas você já tentou quantas vezes? Com base em quê você está me trazendo que isso é difícil? Ah, Marcélia, não vou conseguir cumprir esse prazo. Não vou. Você está pedindo para segunda-feira? Por que não dá para entregar segunda-feira? Por quais motivos isso não vai ser cumprido? Qual a evidência? A pessoa ela reflete de forma racional e concreta sobre aquela situação. Ela busca e reflete, e às vezes aquela situação, a própria pessoa não tinha identificado, não é nem por mal, é que realmente ela não tinha parado para pensar. Não, Marcela, então deixa, até segunda-feira eu consigo, porque ela percebe que aquelas evidências, elas não são tão fortes assim. E se for forte, pode acontecer também, que as evidências sejam fortes. E aí qual é o papel do líder? Intervir, flexibilizar, buscar formas e estratégias para que aquilo dê certo. Às vezes a evidência ela é concreta. Vamos dar esse exemplo, então, do prazo. Né? Não consigo entregar isso até o dia 20 de dezembro. Por quê? Porque, Marcela, já tinha isso, aquilo que você pediu, já tinha aquele projeto, já tem a feira, a reunião de paz. Realmente, não fazer o seguinte, e se eu viabilizar, e se eu colocar alguém para te ajudar, e se eu mudar o prazo? Então, o líder, ele também tem que estar a todo momento. Como eu disse no início, o líder tem que amar o processo. Ele não precisa saber como aperta aquele parafuso para aquela máquina produzir aquela chave. Ele não precisa. Mas ele precisa entender o que vai ser entregue no final. Como é que ele quer que entregue aquele produto. E para isso, ele também tem que saber técnicas e formas de aprimorar para que aquela chave saia perfeita. Mesmo que ele não saiba apertar a máquina, porque ele não precisa saber apertar a máquina. Não é o papel do líder. Não é.
Responde essa pergunta, Patrícia, das evidências? A gente tem outro assunto, mas responde evidências. Não, faz total sentido. Inclusive, Marcela, eu lembrei, assim, um divisor de águas no nosso profissional foi o curso de coach que fizemos juntas, né? Na minha opinião, foi um divisor de águas, porque, assim, nos ensinou ferramentas para ajudar as pessoas a refletirem sobre e trazer a resposta elas mesmas, né? Porque uma vez que você impõe, é uma questão. Outra vez que a própria pessoa chega à reflexão do que é mais assertivo, do que é realmente o adequado, a pessoa se compromete mais, não é mesmo? E aí é onde você vem, né? Você poderia muito bem dar uma resposta mastigada para a pessoa, mas não. Você dá toda uma volta, faz a pessoa refletir sobre, e aí quando cai a ficha, a pessoa está amarrada com o processo, não é mesmo? Exatamente. Essa questão do coach, Patrícia, ela transformou a nossa vida pessoal e profissional. Desde então eu não parei mais de estudar sobre, né? Tanto que eu estou na formação agora de coach de docentes, especializando na área da educação. E todo o meu trabalho com a equipe, todo o trabalho da Midas é com base nisso. Semana que vem a gente vai dar um curso de gestão de tempo com técnicas todas extraídas do coach. De pessoas bem-sucedidas, de grandes líderes usam técnicas que as pessoas da educação não conhecem, porque acham que só o conhecimento intelectual já é o suficiente. Só que só vai colocar o conhecimento intelectual em prática se tiver métodos e estratégias para tudo na vida. Você pode ter a formação a mais graduada e importante que for. Se você não tiver método para implantar, não adianta. Não. E isso também, às vezes, os líderes falham, Paty. Eles estudam muito, eles se aprimoram todos os dias, constantemente, mas para eles. E esquece da sua equipe. Só que, como eu falei para vocês no início, quem que faz a empresa? Quem é que forma uma empresa se não são as pessoas? As pessoas, a equipe. A equipe. Tanto que em todas as reuniões, eu sempre ressalto isso, né, Marcela? Eu falo, gente, eu não sou nada. Quem faz todo o processo, quem faz o colégio ser o que é, são vocês, é a equipe. A Patrícia, muitos pais nem sabem quem é a Patrícia, e eu também nem faço questão, muito pelo contrário, eu gosto muito de ficar de stand-by, né? Porque quem está no primeiro, a professora do primeiro ano é que faz a diferença para os alunos do primeiro ano. A professora do segundo e assim por diante. A secretária que recebe muito bem os pais, o porteiro que recebe muito bem, a tia da limpeza que limpa muito bem. É uma equipe, né? É o todo, não é fulano, o estrelismo. Não, isso não existe, né? E essa é a ideia. E falando nessa questão da equipe, a gente tem um processo muito forte de valorização da equipe, não é mesmo? Vamos falar aí de meritocracia? Isso. Sim, meritocracia é um processo que ele é árduo para ser implantado. Porque as pessoas... É árduo, o processo de meritocracia, ele não se implanta do dia para a noite. Porque todo mundo quer receber o mérito, mas ninguém quer passar para receber o mérito, ninguém quer passar pelo processo de merecimento. Só querem as medalhas. Mas o processo até conseguir as medalhas é muito da crença, talvez até ligado à sociedade, à questão cultural, também está muito envolvido nisso. Então, o mérito e a meritocracia em si, o processo de meritocracia, ele é muito valioso se isso é implantado de forma justa e clara. As regras têm que ser muito claras, porque se não tem regras claras de um jogo, aí é julgamento. Aí não tem meritocracia, aí não é mérito. Eu julgo quem ganha e quem perde, quem merece ter a medalha e quem não merece. Então, a meritocracia, ela só traz resultado se o líder ele for justo, se ele já tiver em si a habilidade de não julgar. Agora, se o líder ele já tende a ser envolvido, como a Patrícia disse, em algum momento, eu até dei o exemplo de não ter as ligações pessoais, enfim, se ele tem, ele vai ter essa ligação emocional com a sua equipe, fora, social, a tendência na hora de uma meritocracia é haver falhas, porque ele não vai ser totalmente imparcial. E isso é um problema. Aí a meritocracia, ao invés de movimentar a equipe, motivar o processo, pelo contrário, cria inimizade, quem mandou, você me julgou, eu devia ter ganhado, porque deu para outro, porque o outro é melhor. Então, nós temos um processo lindo, né, Patrícia, nesse trabalho de meritocracia, mas não foi do dia para a noite. Não.
Gerou muito choro, muita cara feia. Mas quando a gente traz as evidências, contra fatos não há argumentos, né? Exatamente, bem boas palavras agora. Contra fatos não há argumentos. E líder tem que ser dessa forma, contra fatos não há argumentos. Em tudo, né, Patrícia? Se você vai dar um projeto, não dá tempo, como a gente deu exemplo. Por quê? Se os fatos, quando é contra fatos não há argumento. Sempre o líder tem que se perguntar e lembrar uma questão muito importante, de mover todos por uma causa. Comece pelo porquê. Eu gostaria de entrar nessa questão, Paty, que eu acho assim, é o que faz muita diferença para a liderança ter sucesso. É o que difere líderes de chefe. O chefe, ele manda, faça isso até amanhã. O líder, ele pede, faça isso até amanhã, porque precisamos, e se envolve na questão. Não é porque eu preciso, porque precisamos atender a demanda desse cliente no prazo solicitado. Então, o líder, ele pede, ele se envolve no porquê, ele se coloca de igual ali com os seus liderados e ele explica um motivo por aquilo que vai ser feito. Na minha liderança, com o time do colégio, não há uma reunião que eu não fale qual é o motivo. Não há um momento que eu vou... Se eu pedir para ligar, olha, professora, que hora que a gente pode conversar? Porque eu preciso falar de X coisas. Sempre tem um porquê. Normalmente, tudo tem um porquê. Mas o que acontece? Fica só para a pessoa. Ela não coloca o porquê para o outro. E a falta de motivo, do porquê estar claro, isso gera muita insegurança. É horrível quando você... Reunião sexta-feira. Mas sobre o que será? Ou então, de novo, outra reunião. Você sabe que é importante, você líder, você promoveu a reunião, você tem uma pauta, tem um motivo pelo qual você vai fazer aquela reunião. Mas o motivo, às vezes, não está claro para os envolvidos. E as pessoas já vão até de cara feia. Mas não era. Se você dissesse qual é o motivo, qual a razão, por quê? Nós somos seres humanos movidos pelo porquê. Se eu falo para vocês assim, ou a Patrícia dissesse, live da Patrícia e da Midas, grande coisa. Mas sobre o que é a live? Liderança, tem um porquê, gostei, me identifiquei ou não. Mas todos os líderes precisam ter em mente muito bem definido e muito claro, e claro para todos os envolvidos no processo. O porquê daquele projeto, o porquê, qual é o propósito da sua empresa, qual é o propósito do seu trabalho, porque isso envolve as pessoas, envolve no processo, envolve em querer mais, em conquistar mais, porque todos nós gostamos de ter um motivo. O motivo vocês estão aqui essa noite, porque vocês querem saber mais como liderar, ou porque também estão curiosos, mas seja como for, tem um motivo, tem um porquê. E sem porquê as coisas não se movimentam, não faz sentido. Faz sentido, termina esse projeto, mais um. Termina esse projeto para bater a meta do mês. Já ficou diferente. Já ficou, opa, tem meta? Tem que alcançar alguma coisa? Tem um porquê? Tudo tem um porquê. Você acredita nisso, Patrícia? Faz sentido para você isso? Sim, faz total sentido. Inclusive, também uma outra coisa que eu quero acrescentar, que eu lembrei agora, é a questão da ética, né? Do caráter e da ética, que é primordial nesse cargo. Por exemplo, eu tenho outro ramo de atividade e lá eu tenho alguns líderes e, por exemplo, tem uma pessoa do RH que ela é responsável por administrar quem chega atrasado, quem falta, coisa e tal. E aí, infelizmente, tem pessoas que assim, não vou, olha, como você é muito meu amigo, eu nem vou falar pro RH que você faltou para não descontar do seu salário. E aí, depois vira aquela bagunça, cai por terra a fala da pessoa, aí você pensa, poxa, isso é postura de liderança? Onde está o caráter, a ética com o todo, com a empresa? Onde está? E aí, se ele se reporta dessa forma desrespeitosa, frente à empresa, como ele pode desejar, querer respeito da sua equipe? Isso é muito importante. Foi ótimo você entrar nessa questão de ética. E primeira pergunta que fica aí para quem está assistindo, reflitam, interajam. Eu gosto muito de interagir aí. A Patrícia acredito que também. E o que é ética? A gente parte do princípio da questão, o que é ética? A ética, para cada um, talvez seja uma resposta diferente, mas tudo está em volta de um conjunto. Ética, eu acredito que ética, na minha definição, é um conjunto de regras e normas que eu acredito como certas, que eu acredito como corretas, um conjunto de regras que eu acredito. E muitas vezes
a ética que o outro acredita não está atrelado ao que é ideal para o cargo. E é onde acontece, talvez, isso que a Patrícia acabou de falar. Mas você é meu amigo. Mas talvez a ética dela, isso não seja ruim. Ah, não, mas... E esquece do profissionalismo. Porque misturou, como a gente falou, aquela parte. O líder, ele é uma ilha. Eu até fiz um manual, Patrícia, do Manual de Sobrevivência do Coordenador Pedagógico. E eu menciono exatamente isso. A liderança, ela é uma ilha. De um lado, você tem os liderados. Do outro, você tem a gestão. E você é no meio. Você nem conta... Você nem compartilha e nem tanto assim com seus líderes, vamos dizer, e nem com a sua gestão. Você tem que ser neutra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao mar. E muitas vezes a falta de ética, ela até acaba com uma empresa. Ela pode denegrir, porque a ética, ela é uma coisa primordial para todos nós. Mas nem todas as pessoas têm o mesmo conjunto de ética. E aí é onde acaba ocorrendo as grandes falhas. E hoje eu até tive uma reunião com algumas pessoas e falei sobre isso. A ética digital. Nós estamos numa era onde nós estamos expostos para o mundo. A ética agora não é mais em quatro paredes. Ah, mas foi só lá. Eu falei no WhatsApp que eu não ia marcar a hora. Como que agora todo mundo já sabe? Você achou que ficaria só no WhatsApp quando você falou, pode chegar mais tarde, está tudo bem. Mas a ética, ela é muito maior. Ela não é só... É aquela história, né? O que você faz depois que apagam-se as luzes, que as portas se fecham? O que você faz quando se apagam-se as luzes e as portas se fecham? É quem você é de verdade. Porque ser muito ético, né? Ter muita postura quando todos te olham, é bem bacana e fácil de acontecer. Agora, o que você faz quando ninguém mais te vê? Apagam-se as luzes e fecham-se as portas. É ali que vai dizer que você tem ética ou se você não tem. Se você é profissional ou se você só ocupa um cargo. Eu acredito nisso. Sim, com certeza. A ética digital hoje em dia, né, Patrícia? Essa questão da ética digital, ela é fundamental. Temos que entender que somos figuras públicas. E se você, tudo bem, se você é o líder, tá? De modo geral, todas as pessoas, elas precisam separar o perfil pessoal do profissional. Seria o ideal. Eu tenho para mim como seria o ideal. Se você tem um perfil, você quer ter aberto, amigos e pessoas do seu relacionamento profissional, é sua opção. Mas tenha muito claro isso para você. O que você postar lá, muitas vezes você pode ser julgado. Você vai ser criticado, você vai ser apontado. Então, que você saiba também, então, ter essa postura digital. Cada vez mais, isso também tem que ser ensinado. Lembra do ensinar? Que o líder tem que ensinar? O líder também precisa ensinar seus liderados a terem ética digital. Ética digital numa conversa do WhatsApp, ética numa rede social, nas postagens. Por exemplo, se um colaborador, ele posta no domingo, numa rave, à noite, primeiro ele está na pandemia, já vai ser julgado. Nossa, está na pandemia, está fazendo o que na festa? Já vira aquele alarde. E aí chega no outro dia atrasado, tá vendo? Por que chegou atrasado? Onde que estava? Então é muito complicado. Não estou dizendo que você não tem que estar na balada, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que você faz. Se preserve. Cuidado com a sua imagem. Cuidado com a sua imagem. E quando você é líder, isso se torna o dobro do peso. Aí é o dobro. Uma vez eu ouvi que nós representamos um papel muito importante na sociedade, né? É como se fosse um mundo teatral, assim. E não teatral no sentido de mentira, mas teatral no sentido de vestir totalmente aquele personagem. Então, pera lá, se eu sou gestora de uma unidade escolar, faz sentido eu aparecer nas mídias com roupinha curta, dançando lá aquelas músicas daquelas palavras horríveis, sei lá, sou casado, tô com 2, 3 junto, enfim. Não faz sentido, não casa com aquilo que eu escolhi ser no mundo, na sociedade. Não casa, né? Por exemplo, já aconteceu isso, né? Já aconteceu de professora nossa tá ali na roda de uma baita farra e uísque, não sei o quê, e ter vários pais ali no Face da pessoa e depois os pais questionarem isso pra gente, né? Porque, infelizmente,
a nossa imagem, a gente vende ela o tempo todo. A gente vende ela na hora de conquistar uma pessoa, a gente vende ela na hora de conquistar um emprego, a gente vende na hora de cativar novos alunos, é o tempo inteiro. Então aí vem a pergunta, qual imagem que você vem construindo, né? Qual imagem? Você dentro da sala de aula, dentro do seu trabalho, você usa salto, usa roupinha fechada, coisa e tal, mas aí virou as costas, você expande para Deus e o mundo uma versão totalmente aversiva a um processo educacional, a uma postura de um educador, né? Ou que não seja educador, qualquer outro ramo de atividade. A gente, por exemplo, se eu vou fazer uma tatuagem, vou fazer uma tatuagem, né? Aí eu chego lá, a pessoa tá toda cheia de tatuagem, de piercing, não sei o que, tá tudo certo. Aquela imagem casa com a profissão dela. Casa, tá tudo lindo. Cabelo rosa. Hoje mesmo eu vi, né, do cabeleireiro, a menina, eu falei, nossa, que vontade de pintar meu cabelo rosa. Eu falei, nossa, eu sou líder, né? Acho que não vai soar muito bem, cabelo rosa. Liderança reverbera uma postura mais séria, mais ética, mais comportada, né? Não que é lindo o cabelo rosa, mas, gente, é lindo para quem é fashion, para quem mexe com moda, coisas assim mais ecléticas. Mas, por exemplo, um advogado, né? De repente está com um problemaço na sua família. Problemaço. Aí você vai falar assim, vou contratar um advogado. Aí você vai no escritório, a pessoa tá cheia de piercing, tá com cabelo rosa, tá com roupinha, shortinho curto. Não passa credibilidade. Patrícia, Então, uma palavra que casa com o que você está falando é o arquétipo, né? Arquétipo. Isso. Explica para o pessoal o que é o arquétipo. Arquétipo é o que a aparência, quando eu falo em arquétipo, vamos lá, médico, avental branco, dentista, roupa branca, não é? Então é a imagem daquela profissão, é a imagem que passa, você já tem aquela imagem. Se fosse ao contrário, você fosse num hospital e já chegasse e o médico atendesse vocês com avental cheio de sangue, nossa, você nem ia querer mais. Ou então sujo, piorou, nem sei o que é pior, se é o sangue ou se é a sujeira, né, encardido. Nem sei o que é pior. Então, isso passa. Então, isso também está atrelado a uma liderança de sucesso. A imagem que você passa para a sua equipe, de forma que você passa para os seus clientes, seja lá qual for o seu ramo de atividade, que você passa presencialmente, hoje é o que você passa presencialmente e virtualmente. Qual é a imagem que você passa? É dos dois lados, tem que casar. E se não casa, tá tudo bem, esse é o direito, porque somos seres humanos livres. Então, separe os seus perfis. Não tem. Então, cuidado com as redes sociais. Você é ser humano, somos seres humanos livres para fazer o que quiser. Mas se não casa com a sua profissão, então saiba separar. A vida é feita de escolhas, né, Marcélia? Uma vez que a gente escolhe seguir uma determinada trajetória, a gente precisa falar aquela linguagem, né? Não dá para escolher uma coisa e ser outra. É a mesma coisa assim, eu me casei, mas eu quero ser a baladeira, eu quero ser a namoradeira. Não dá certo. Não dá certo. Não. Ou uma coisa ou outra coisa, né? E isso reverbera depois no seu poder de persuasão, de respeito, de empatia, de entrosamento. Reverbera em tudo. Marcélia, agora acho que a gente pode abrir uns 5 minutinhos para alguém tendo dúvida. O que você acha? Com certeza, ótimo. Alguém comentou, educadores somos exemplos. Que lindo, sim. Educadores, sim. Eu costumo dizer que são figuras públicas, né? Ninguém vai dizer assim, a Marcélia da Escola Planeta Kids. É a Patrícia da Escola Planeta Kids. A Marcélia na praia. Não é a Marcélia, da onde ela é. Principalmente quem é da educação. Isso é mais forte ainda. Isso ainda é mais forte. E o mundo, ele é pequenininho. Quantas e quantas vezes a gente vai lá para uma cidade lá do interior e a gente encontra uma família que trabalha, que é nosso cliente. A gente encontra teve uma vez que eu fui para a praia, eu fui para Itanhaém. E eu tava assim, sabe, tranquila, ali passeando. Quem eu vi? A minha supervisora de ensino. Minha supervisora de ensino, sabe? E ali ela tava de chinelo, de bermuda, mas ela tava com uma postura ética. Ela tava com uma bermuda tranquila, assim, sabe? Agora, se eu visse ela, vamos supor, eu visse ela ali, sei lá, não sei, né? De um jeito que fosse o oposto da postura dela enquanto supervisora de ensino da rede, da rede estadual de escolas, né, de várias escolas, tanto particulares como públicas, já ia cair por terra o meu respeito.
Já ia cair por terra o meu respeito. Então, é mercado. Nossa, quantas e quantas vezes a gente vai ir no mercado para comprar um pão e a gente vê cliente, a gente vê colegas de trabalho, a gente vê futuros braços de oportunidades, né? Então, é muito sério isso é muito sério. E aí, temos perguntas, Paty? Alguém comenta, pode falar. Eu não estou vendo perguntas, eu estou vendo as pessoas elogiando e, inclusive, a Aline fala verdade, quanta responsabilidade. Gente, Patrícia, e a Marcélia também, nós somos mães de filhas únicas. E mesmo quem tenha 3, 4, 5, todos eles são a gente costuma falar, né, que são as pedras mais preciosas da nossa vida, não é mesmo? Filho é o bem mais precioso que a gente tem. Faz sentido entregar essa pedra preciosa para ser lapidada na mão de qualquer um? Não faz e aí sentido. Vai na mão de qualquer um. E a imagem, como a gente estava trazendo esse assunto, ela diz muito. E aí Ela vai entregar nas mãos, a imagem diz muito. Aí a pessoa está de chinelo, com a calça de moletom, que fica em casa. Marcando ali, marcando a calcinha, né? Aquelas leggings, que meu Deus do céu. Transparência, ou decote, ou transparência. Sim. Não é? Então, não é adequado. E automaticamente seres humanos julgam, porque é natural, né? A gente julga, nós julgamos o tempo todo, julgamos a imagem, julgamos a aparência, e isso é muito delicado. Uma pessoa, a Mônica, ela escreveu assim, né? Eu passo um dilema, porque sou coordenadora de uma escola de beleza, onde preciso prezar bem mais pela imagem. É isso, né? É isso. Por exemplo, a gente vai numa nutricionista. Engordei demais na pandemia, vou para nutricionista. Aí chega lá, a nutricionista tá bem fora do peso. Aí você fala assim, mas peraí, ela não tá dando jeito na vida dela. A gente não tem isso? Porque a gente julga, Patrícia, porque a gente julga, porque talvez para ela tá tudo bem o corpo. Tá tudo bem daquela forma. Tá tudo bem, porque eu me sinto assim, eu quero ser assim mesmo, tá tudo bem, eu não ligo o tamanho da minha calça, mas eu sou ótima quando eu ensino para você. Mas o que a gente faz? Julga. A gente não dá nem chance. Mas nesse tocante, talvez a gente até discorde, mas nesse tocante eu acho que, por exemplo, assim, eu sou educadora, né? Eu sou líder de um colégio. Faz sentido eu escrever errado? Não, mas aí ele está falando do profissional, eu concordo plenamente. Concorda que um excesso de peso não é decorrente de uma alimentação errada? E como que você ensina a se alimentar certo se você vem de um histórico de alimentação? Entende? Por exemplo, eu advogo, eu sou um advogado, mas eu tenho um monte de processo nas minhas costas. Oi? Você não é um advogado? Você não entende das leis? Né? Infringe a lei, então? Por exemplo, tem vários pais bancários que falam pra gente, né? Olha, pelo amor de Deus, meu nome não pode estar sujo, porque eu trabalho em instituição bancária. Faz total sentido. Se ele trabalha ali na instituição bancária, que mexe com números, mexe com dinheiro, coisa e tal, como que a vida dele financeira vai estar bagunçada? Então, é isso que eu falo. A profissão que a gente escolhe precisa casar com o nosso estilo de vida. Precisa casar. Isso. Se não casar, distorce, né? Eu sou... E aí, esse encontro, né, Paty, com o que eu falei no início, para quem chegou depois, talvez não tenha ouvido. Tem como você ser líder, exercer a liderança, se você não é líder da sua própria vida? Tem como? Como você vai exercer um cargo de liderança? Sim, inclusive, Marcela, a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente vai fazer uma contratação, um processo seletivo para subir de cargo, né? Sublideranças, que é o nosso caso da nossa empresa, a gente pensa muito assim, qual é a história que a pessoa conta da história dela? É uma história de vitimismo ou é uma história de protagonismo? A gente não tem esse combinado? Sim. E isso aí, Patrícia, como diz você, é um divisor de água, né? É um divisor de água imenso. Para quem vai fazer uma contratação, é uma dica excelente também, na hora de você contratar, na hora de você, então, promover para outros cargos, não é?
Então, qual que é a história que a pessoa conta da própria história? Qual é a história que você conta? E aí você pode pedir para a pessoa, me conta uma história de superação na sua vida. Às vezes as pessoas que não têm, não enxergam as conquistas ou então se veem como vítimas, ela provavelmente, ela conte uma outra, mas nada de concreto. E Sim. isso faz muita diferença no profissional dessa pessoa. Faz total diferença, né, Patrícia? Sim. Sim. E a Temos gente perguntas? Não. tem uma fala aqui, deixa eu ver. A Aline, ela escreveu assim, ó, esse é o meu 3º ano na coordenação de um colégio. Antes, sempre fui professora. Estou amando toda essa experiência, aprendendo todos os dias. Mas o maior desafio é lidar com as pessoas. Sem dúvida, porque Sem seres dúvida. humanos... Seres pensantes, seres reflexivos, seres que sentem. Exatamente, que fecham conclusões mediante o seu ponto de vista, né? Muitas vezes é com dados em fantasia, não é dados da realidade, daí a necessidade de ter um contexto concreto, né? Evidências, provas, para você levar a pessoa... Claro. Sim, isso, para levar a pessoa a refletir, não o que é melhor para a Patrícia, o que é melhor para a Marcélia, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para... Não o meu achismo, o meu... eu só gosto assim, mas eu sou a líder, tem que ser desse jeito. Não, o que é o melhor para a empresa, não é mesmo? Exatamente, é colocar as suas dores no bolso e estender as suas mãos. Eu sempre falo isso para a equipe, eu falo isso direto, e quem é da Midas aí me segue nos treinamentos e também nas lives, eu sempre falo isso. Colocar a sua dor no bolso e estender as suas mãos. Você tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto o tempo todo, porque o cargo de liderança exige muito. Exige muito. Sim, o nosso tempo está fechando, Marcélia. É bem importante deixar para as pessoas que, caso elas queiram mais insights sobre essa questão profissional e até mesmo pessoal, elas podem nos seguir, né, pelas nossas redes sociais. No YouTube eu estou como Patrícia Mitsunari. A sua empresa está como, Marcélia, no YouTube? Midas Consultoria Escolar. E é bem legal porque você está com um leque de redes, né? Explica para o pessoal as suas redes. Sim. Tem o Facebook, então o Instagram e o Telegram, tá bom? Lá no link da bio tem um caminho para chegar no Telegram. E no Telegram, todos os dias, nós postamos dicas e insights, tanto para a vida pessoal e profissional, todos os dias. Porque também trabalho com a Carol, que é psicóloga. Então a gente vai e aí pega pelos dois lados, né? E Patrícia, a gente vai ter outros encontros, né? É importante falar para o pessoal. Vamos. Nosso próximo encontro vai ser terça-feira? Terça, meio-dia, certo? Terça, meio-dia. E assim, pessoal, é de extrema importância que vocês, né, curtam, compartilhem, escrevam aqui embaixo os insights que vocês tiveram sobre essa live. De repente, temas que vocês gostariam que a gente abordasse em outros encontros, em outras lives. Porque a ideia é assim, se está no nosso patamar, a gente responde. Se não está, a gente pesquisa e a gente vai buscar o conhecimento para trazer para vocês. Porque o nosso foco nesse momento, nessa fase da nossa vida, é evolução pessoal e profissional. Não é mesmo, Marcélia? A nossa missão, Patrícia, da Midas, eu costumo dizer que é dividir experiências, multiplicar conhecimentos e somar resultados. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Então a gente vai ficando por aqui, porque já vão cortar a gente, né? Então, assim, gratidão imensa, imensa, imensa por você estar comigo, não só aqui nessa live, mas nessa jornada aí de 10 anos, né? E a gente vai bater um papo lindo na próxima terça-feira, meio-dia, aqui, ok? Vamos almoçar juntas. Sim, sim. Tem alguma outra ressalva para finalizar? Não, gratidão para todos que nos acompanharam, por participarem, interagirem. E isso traz vida, né? A tecnologia, esse distanciamento e ver a interação de vocês, isso aí mostra que a gente está no caminho certo. Obrigada. Sim. Pessoal, uma boa noite e ótimas reflexões. Um beijo. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Minha oração só é real transformação se começar